Olá, gente! Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Meu nome é Elielton Alves, você está no canal Compreendendo a Bíblia, tá? No nosso último vídeo, nós falamos sobre a formação das 12 tribos de Israel. Se você não viu, vale a pena você dar uma olhadinha, conferir para que você possa aprender, tá? E hoje nós vamos falar sobre temas relevantes, né? Temas importantes sobre as 12 tribos de Israel. Antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar o seu like, tá? Se inscrever se você não for inscrito, compartilhar esse vídeo de modo que chegue a outras pessoas que têm esse mesmo objetivo de aprender sobre a Bíblia. Tá? No tema de hoje, vamos falar sobre questões importantes sobre as 12 tribos de Israel. O item 1 aqui é sobre a divisão dos territórios. Lá no livro de Josué, a partir do capítulo 13, Josué ele faz a divisão dos territórios entre as 12 tribos de Israel. Tá? E ali cada um passou a ter o seu território. No item 2 aqui nós vamos falar sobre a unificação do reino, que foi realizada no ano de 1046 a.C. Entendam bem, entre esse período aqui de juízes, da divisão dos territórios até a unificação do reino, Israel vivia o período dos juízes, ou seja, não tinha um rei de Israel. Os juízes é que governavam. Inclusive Samuel foi o último dos juízes. Só que o que acontece? Após juízes, inicia o período dos reis. Está aqui em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Samuel, já com a idade avançada, ele quis passar o cargo, o encargo ali de juiz de Israel para os seus filhos. Só que o povo de Israel não se agradava dos seus filhos, porque os filhos de Samuel não andavam nos caminhos de Samuel. E aí o povo pediu que Samuel orasse ao Senhor para que tivesse um rei sobre Israel. Samuel não ficou muito feliz, foi aos pés do Senhor, e o Senhor falou com ele: olha, eles não estão negando a vocês, estão negando a mim. Mas se eles querem um rei, eles vão ter um rei, como as outras nações ao redor tinham reis. E aí começa o período dos reis, que nós falamos aqui, 1046 a.C. O primeiro rei de Israel foi Saul, tá? Você vai conferir lá no texto, na 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Depois de Saul, veio Davi. Tu vai conferir também 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Aí você vai ver aqui que eu coloquei dois versículos diferentes, duas partes da Bíblia diferentes. Por quê? Porque Davi, quando foi ungido por Samuel como rei de Israel, na verdade Saul ainda estava no trono. Ele foi ungido, mas ele ainda não tomou o governo, porque Saul, na verdade, o Espírito Santo do Senhor já tinha se afastado dele e foi derramado sobre Davi. Mas o trono, administrativamente, ainda estava com Saul. E Davi vai tomar o trono, vai passar a ser rei efetivamente aqui, 2 Samuel, capítulo 5, versículos 4 ao 5. Dá uma conferida lá que você vai ver. E depois de Davi, seu filho Salomão foi o próximo rei de Israel. Aqui, as 12 tribos estavam unificadas. Salomão está descrito aqui no primeiro livro dos reis, capítulo 1, versículo 39. Agora a gente vai ver sobre a divisão do reino de Israel. Então, no ano de 930 a.C., houve a divisão do reino. Está descrito aqui no texto de 1 Reis, capítulo 12. Tá? Lê o capítulo 12 que tu vai ver essa divisão. O que aconteceu? Na passagem ali, na transmissão do trono de Salomão, houve uma rebelião. E nessa rebelião houve essa divisão. Então, nós ficamos com o reino do norte, chamado também de Israel, tá? Cuja capital passou a ser Samaria, com 10 tribos. E o seu primeiro rei foi Jeroboão, filho de Nebate. Já o reino do sul, também chamado de Judá, e é importante você saber disso aqui, porque na tua Bíblia, ora vai falar reino do sul, ora vai falar Judá, ora vai falar reino do norte, ora vai falar Israel, tá? Então é bom você ter essa informação. Então, o reino do sul, também chamado de Judá, cuja capital ficou Jerusalém, ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim. As demais 10 tribos ficou com o reino do norte. O rei aqui, o primeiro rei, foi Roboão, que era filho de Salomão. Tá? Então, a partir de então, o reino não era mais unificado. Tinha reino do norte, 10 tribos, reino do sul, 2 tribos. E aí, o outro ponto importante que nós vamos falar agora é sobre o cativeiro dos 2 reinos, tá? Foram em momentos diferentes, mas os 2 povos ali foram levados cativos. O primeiro reino a cair foi o reino de Israel, o reino do norte.
no ano de 722 a.C. Os assírios invadiram, tá, o reino do norte e levaram cativo o reino de Israel. Tá? Essa passagem bíblica está aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 6. Tá? O último rei do reino do norte foi Oséias. E aí os assírios levaram, né, cativo aquele povo, trouxeram povos estranhos para habitarem ali também junto com o reino do norte. E já Judá, ou o reino do sul, também foi levado cativo, mas foi bem depois, foi no ano de 586 a.C., e não mais pelos assírios, agora foram pelos babilônios, né, pelo rei Nabucodonosor. Esse texto está aqui em 2 Reis, nos capítulos 24 e 25. E o último rei de Judá, do reino do sul, foi o rei Zedequias. Tá? Então aqui, nesse momento histórico de Israel, tanto uma tribo, aliás, tanto um reino com 10 tribos, quanto o outro reino com 2 tribos, eles foram levados cativos. Israel pelos assírios, Judá pelos babilônicos. E aí vem o retorno, outro tema importante sobre a história das 12 tribos de Israel. O retorno se dá no ano de 537 a.C., tá? Vem narrado no livro de Esdras, no capítulo 1, versículos 1 e 2. E quem autorizou esse retorno foi o rei persa Ciro. Tá? Esse retorno ele vem narrado bem claramente nos 2 livros aqui, Esdras e Neemias. É interessante que no original, esses 2 livros formavam um livro só. Tá? Aqui na nossa Bíblia atual nós temos 2 livros separados, mas eles formavam um livro só. E Esdras vai narrar sobre a reconstrução do templo e fala sobre os 2 primeiros retornos de judeus para Jerusalém. Já Neemias vai falar sobre a reconstrução dos muros e vai falar sobre uma terceira leva de judeus que voltaram para Jerusalém. Feito isso, nós vimos a divisão do território, a unificação do reino, a divisão do reino, né? Vimos o cativeiro, vimos o retorno. Mas ainda tem um tema muito interessante que nós vamos falar agora, que é sobre o mistério das 10 tribos perdidas de Israel. Você já ouviu falar nisso? Então você vai ouvir falar agora. Agora, para encerrar esse vídeo, nós vamos falar sobre um tema super interessante, né? Que é sobre as 10 tribos perdidas de Israel. E para que você entenda, você precisa prestar bastante atenção. Acompanhe comigo o raciocínio aqui para você entender sobre essas tribos perdidas de Israel. Tá? Nós falamos anteriormente sobre a invasão dos assírios ao reino do norte, a Israel, em 722. E o que os assírios fizeram? Os assírios eles tinham vários reinos espalhados pela terra. E eles espalharam os judeus por vários reinos, por várias terras diferentes. Né? E já lá na frente, Judá foi levado cativo, mas não pelos assírios, pelos babilônios. E o que aconteceu no decorrer da história? A Assíria foi vencida pela Babilônia. Lembra que a Babilônia levou o reino do sul cativo. Tá? A Assíria foi vencida pela Babilônia. E a Babilônia foi vencida pela Pérsia, o reino Medo-Persa. E foi o rei persa Ciro que resolveu deixar o povo judeu retornar a Jerusalém. Só que a palavra fala muito sobre Judá e Benjamim. E o que acontece? Não fala muita coisa sobre essas 10 tribos, que aqui foram levadas cativas, essas 10 tribos, pela Síria. E foram espalhados. E aí ficou uma dúvida. Quem retornou? Foi só Judá e Benjamim? Ou as 10 tribos retornaram também? E aí vai ter uma longa discussão a respeito disso. Quando o Reino do Norte foi invadido, que foi invadido primeiro, certamente muitas pessoas daquelas tribos desceram ali para Judá e Benjamim, certo? Então, quando retornaram junto também. Mas, por outro lado, certamente muitos foram espalhados. Dentro da palavra do Senhor, em Mateus, capítulo 19, versículo 28, o Senhor Jesus faz uma promessa para 12 tribos, dando a entender que as 12 tribos estariam reunidas sim. Já em Tiago, quando ele escreve a sua carta, no capítulo 1, no versículo 1, ele faz menção também de 12 tribos. Então a gente fica nessa dúvida. E aí, todas as 12 tribos retornaram para Israel? Ou foi somente Judá e Benjamim e alguma parte dessas tribos? Algo muito importante aconteceu agora, há pouco tempo.
tá? Nós estamos gravando esse vídeo em janeiro, né? Estamos gravando esse vídeo no iniciozinho de 2021. Em dezembro de 2020, ou seja, agora há muito pouco tempo, Israel repatriou duas tribos. Olha que coisa mais interessante. A tribo de Dan e a tribo de Manassés. Todas as duas que pertencem às 10 tribos de Israel que formavam o Reino do Norte. A tribo de Dan estava na Etiópia. Era um povo conhecido como os Beta Israel. E eles foram repatriados agora. Olha que interessante. Mais de 2.700 anos depois que aquele povo foi levado cativo, passaram várias e várias gerações, mas eles mantiveram ali a cultura judaica, certo? Mantiveram a religião judaica, e agora, em dezembro de 2020, veio um grupo repatriado para Israel. E também tem um remanescente da tribo de Manassés, que estavam na Índia, e foram repatriados agora também, em dezembro de 2020. Vê que interessante, Dan estava na Etiópia, Manassés estava na Índia. E agora eles retornam para Israel. E a gente pode perceber que a história de Israel está sendo reconstruída ainda, está sendo construída ou reconstruída como queiram. Olha que tema interessante. Então alguns vão entender que ainda existem tribos perdidas por esse mundo. Da mesma forma que Dan e Manassés retornaram agora, algumas outras tribos, ou fragmentos dessa tribo, melhor dizendo, ficaria até melhor, fragmentos dessa tribo estão espalhadas sim pela terra. E possivelmente num futuro próximo podem também retornar para Israel, porque isso é uma profecia do Senhor, uma promessa de Deus. Tá? Com isso nós encerramos esse vídeo com temas importantes sobre as 12 tribos. Espero que você tenha gostado. Tá? Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, para que outras pessoas possam ter acesso a esse ensino. Tá? Se você tiver alguma dúvida sobre esse ensino, sobre qualquer um dos outros ensinos que estão no canal, você pode aí nos comentários deixar sua dúvida. A gente vai ter o maior prazer de te explicar, de tirar a tua dúvida. Se tiver uma sugestão também para um próximo vídeo, alguma coisa que você tem dúvida na Bíblia, quer aprender, você coloca aí nos comentários, porque nosso objetivo é esse. O nome do canal é Compreendendo a Bíblia. É que todos nós possamos compreender a Bíblia, a palavra do Senhor. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.